atrás e tal, e eles conversaram, tiveram meio que uma recaída ali nas conversas. Oi? E eu fiquei muito triste, terminei com ela e ela foi e ficou com o ex dela, grávida de mim. Ah, mas terminou, tropa, terminou. Mas o cara assumiu ela grávida dele. É uma laranjada da porra. A mulher tá grávida, peste, se saia. Ela fez um quarto pra mim com uma declaração, eu fiquei muito feliz. Só que peguei o celular dela e peguei conversa com o ex, enquanto eu tava preso. Eu levei, foi Gaia. Vamos ver, pobre louco admite ter traído sua ex-esposa com a personal. A trembo bateu, a testosterona no talo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Vamos ver o corno louco, o golpe louco, o pobre louco falando, dando seu relato de sua Gaia. Eu vou realizar todos os seus sonhos. Isso todos aí. Os seus sonhos. Botou silicone pra outro mamar. Seu sonho. Ela falou, mano, meu sonho é ter silicone. Em relação ao Jefão, que é o atual dela. O Jefão, Vitão. Jefão. porque o Jefão é um cara diferenciadaço, mano. O moleque tem um shape zica, tem uma genética fodida. E eu sempre torci muito por ele. Eu sempre fui fã dele pra caralho. Tá ligado? Eu queria ver ele estourar no Brasil inteiro. Tanto que eu já mandei foto dele pro Cariani. Eu briguei com o Jefão, porque eu vi uns comentários dele nos stories dela, chamando ela de lindona, tá ligado? E ela respondendo, coraçãozinho pra cá, coraçãozinho pra lá. E eu acabei me perdendo, tá ligado? Peço até perdão, não indico ninguém fazer isso. Isso serviu de um grande aprendizado pra mim, mano. Isso aí, pô. Você imagina? Se livrou de uma desgramada dessa e do filho da mãe. Você catesta milhão tomando 3 duras por semana e você não tá bem com a mulher em casa, tá ligado? Comecei a fazer cardio na academia da esquina, a personal olhando pra mim, tá ligado? Diferente. Eu falei, vixe, vai dar merda, vai dar bosta. Acabou que deu merda. Deu merda não, foi bom, você lascou personal em banda, deixa de conversa, agora deu merda não, meu irmão. Você lascou alguém, deixa de coisa. Fui embora pra casa da minha mãe, fiquei lá na casa da minha mãe, passou 3 semanas, a Ana assumiu o Jefão. Se você quer manter a suplementação em dia e não gastar absurdos em lojas de suplementos, você tem que conhecer a Growth. Eles vendem da loja diretamente. Disse inclusive que foi traída e rebateu alguns comentários que vem recebendo. Tudo começou quando a Aninha assumiu seu novo relacionamento com o Jefão, que antes era amigo do pobre louco. Uma polêmica se iniciou a partir disso e vem tomando proporções gigantescas. Tem vídeos aqui no canal explicando sobre tudo isso, pra que você entenda tudo. E agora o pobre louco respondeu sobre as recentes falas da Aninha e explicou o seu lado da situação e contou detalhes sobre tudo isso. Antes da gente conferir, já deixa aquele like nesse vídeo e confere se é inscrito aqui no canal. Galera, vim aqui contar sobre o término do meu casamento com a Ana. Se você acha que eu vou falar mal dela, você já tá enganado. Não vou falar mal dela. Ana, ele tem filho com ela, meu irmão. É inferno, meu irmão. Aí eu só queria falar um negócio aqui, pô. O cara, pô, tem que... Sabe quando você tem que ser legal? Meu irmão. Porque você tem um filho com a mulher, meu parceiro. Se a mulher for o cão, você tá fudido. Vou dar um exemplo. Pedro Scooby, Luana Piovani. Olha o tamanho da chibata, da vara. Ali é do irmão, pô. Ali é do irmão, Luana Piovani. Então você tem que fazer assim, no sapatinho, velho. Aguentar essa porra pro resto da vida. Até o pivete fazer 18 anos, você parar de pagar a pensão. A gente ficou junto, foi muito massa, muito massa. Sempre foi muito parceira comigo, sempre. Eu também fui muito parceiro com ela. Então, mano, eu vou dar uma resumida bem rápida pra vocês, tá ligado? Pra vocês entenderem, porque foi contado um lado. Ah, tá, gente, eu conheço ele já, viu? Quando ele estourou, eu conheço. História. Eu quero que vocês entendam o meu lado. E, mano, julguem quem julgar. Cada um vai tirar as suas conclusões, beleza? Mas foi contado um lado da história, eu vou contar o meu lado da história. Mano, eu conheci a Ana, velho. Eu era um tequileiro, moleque shapeado. Eu era moleque ainda, tá ligado? A Ana já tinha um filho ela ia fazer 2 anos. Eu vi uma mina firmeza, vi uma mina bonita. Falei, cara, vamos meter romance. Já começou errado. Assumir mulher com filho. Oh, meu Deus, vamos me cansar. Não, já começou errado. Não, filho do céu.
Mentira, gente, eu acho legal. Eu também, velho, não sei o que, eu dou uma sorte pra arranjar moleque com filho que você não tem noção, velho. A última vez, eu perguntei pra menina, você tem filho? Ela é 3. Pô, o meu recorde é 4. Tô na esperança de achar uma com 5, hein? Só pegar, assumir não. Assumir já é demais, né? Pô, já assumi uma vez, tomei uma gaia da desgraça. Igual ele aí, ó. Pra cima, não assumiria assim. Conheci ela, começamos a ficar, começamos... Só que eu não vi, tipo assim, ela não queria nada, cara. Não queria nada, então melhor dispersar, né? A namorar e foi muito massa a nossa química. Assumi, ela me chamou pra morar junto com ela, assumi o filho dela. Nunca cobrei, mano, nunca pegamos R$1 de pensão do ex dela, tá ligado? Nunca, graças a Deus, com muito trabalho, nunca deixamos... esse é aquele corno possessivo, tropa. Não quer receber a pensão do pai. Eu sou louco. Se um dia eu tiver um filho e a mãe se separar de mim, eu sou louco pra mãe arranjar um cara desse assim. O cara, não precisa o pai pagar nada não. Aí eu ia gostar demais. Não falta nada em casa. Nada pra mim, nada pro filho da Ana. Nem nada, mano. A gente passou bastante dificuldade, mas nunca passamos necessidade. Porque eu sempre trabalhei, ela sempre trabalhou, graças a Deus. Então foi assim, a gente começou. Só que desde o começo, cara, eu enfrentei problemas com a Ana e o ex dela, tá ligado? O pai do Cauã. Então desde o começo, eles, não sei se eles se gostavam ainda, mas havia recaída, eu peguei várias conversas, tá ligado? Aí a Ana engravidou de mim, tá ligado? Eu falei, caraca, mano, agora fudeu. Parei de competir, contei pra vocês na época lá, foquei 100% na família, tá ligado? 100% no meu filho e conseguimos montar o quartinho dele, conseguimos montar as coisas. Quando ela engravidou de mim, tá ligado? O ex dela veio atrás e tal, e eles conversaram, tiveram meio que uma recaída ali nas conversas. Oxe, não entendi nada dessa mulher, desgraça. O cara não quis, o cara não pagava, porque eu acho que o daí não queria. Aí ela engravida do otário aqui e na hora ela pega e tem uma recaída com o cara. Que onda da pô, essa mulher é atribulada, pô, você se livrou, mano. Essa mulher é filha do inimigo, pô, essa é doida, que mulher atribulada da desgraça, velho. Eu fiquei muito triste, terminei com ela. Não, pô, não dá não. Terminei com ela e ela foi e ficou com o ex dela. Grávida. Não me diga, grávida de você. De mim, tá ligado? E tipo, aquilo ali foi muito foda pra mim, mas eu consegui... Rapaz, aprenda o ditado, voltar pra ex é a mesma coisa que você vender o carro, vender a moto. Vendeu o carro. Deixa eu até botar em lá. Você vendeu o carro. Aí eu vou pegar, não. Sabe de uma? Porra, amo esse carro, velho. Ele mexe comigo. Vou comprar ele de volta. Vem mais rodado. Vem mais velho de guerra. Que a porra. Vem pior, pô. Vem pior, vem cheio de defeito. A gente voltamos, tá ligado? Voltamos, ficamos firmes. Batalhando, cara. E eu... trabalhando, larguei mão do bodybuilder, larguei mão do fisiculturismo, porque a gente tava com 2 filhos. Era eu e ela e 2 filhos, mano. E marcha. Nós trabalhando, graças a Deus, nunca deixamos faltar nada pras crianças. Só que de vez em quando eu sempre pegava a conversa dos dois. E as conversas que eu pegava não eram em relação ao filho. Eu só pedia pra ela, mano, conversa só em relação ao filho. E eu pegava conversas que não eram em relação ao filho. Eu terminava. Acabava que eu terminava e ela vinha atrás, a gente voltava de novo, porque eu não queria que meu filho crescesse sem pai, tá ligado? Que balela, eu também queria isso. Crescesse num relacionamento separado. Pra mim isso, tipo, nunca foi certo. Então eu sempre perdoei. Nas minhas ex, eu nunca perdoei, mano, era um vacilo, tchau. Um vacilo, tchau. Com a Ana foi diferente. Eu também já errei muito, não vou negar, principalmente no começo do namoro. No namoro. Mas depois que a gente casou, eu nunca mais errei com a Ana, tá ligado? Nunca teve nada, nunca traí a Ana, sempre fui um cara certinho. Será, sempre fui um cara família, sempre fui um cara dedicado à família, mano. Tanto que quando eu fui preso, eu saí a Ana foi muito parceira, me visitou na cadeia, levou comida pra mim. Ela foi a única pessoa que foi lá me visitar. A Ana foi muito parceira, tá ligado? Quando eu saí da cadeia, ela fez um quarto pra mim com uma declaração, eu fiquei muito feliz. Só que
peguei o celular dela e peguei conversa com o ex, enquanto eu tava preso. Eu tô adorando o casal golpe louco, é um chifre louco agora. Putz, eu tô falando a você, pô, esse negócio de você bancar o pobre louco, maloqueiro, Gaia. É Gaia que você gosta, rapaz. Conversa que não tinha nada a ver com o filho. Então já foi outro rolo, eu terminei. O cara não paga a pensão, desgraça, vai conversar o que de filho, porra? E acabou que ela foi e ficou com o ex de novo, tá ligado? Meu filho já tava grandinho já, acabou que ela ficou com o ex. Aí eu peguei e fiquei com outras gurias também. E virou aquele rolo, acabou que se perdoamos, voltamos. E a gente sempre sonhando num futuro melhor para nossa família, a gente sempre sonhando em vencer na vida. Mas isso aí, gente, ele contou no... Isso aí não. Quando ele foi preso, ele contou. E foi isso que fez ele hypar no YouTube, tá ligado? Ele contando que foi preso por causa das bombas. Mas essas partes eles não contaram. Tá ligado? E foi... Só que, tipo assim, como esses vacilos dela, foi me machucando. Eu não conseguia mais ser a pessoa que eu sempre fui com ela. Tá ligado? Mas mesmo assim continuamos. Durou uns 2 anos, Deus então. tava no nosso relacionamento sempre, a gente era temente a Deus. Depois que eu saí da cadeia, principalmente. Fiz um vídeo, que esse vídeo estourou no YouTube. Aí, tá ligado? Isso que eu falei. Sempre coloquei a Ana em primeiro lugar. Sempre coloquei a minha família em primeiro lugar. Tanto que eu fui convidado para ir pra Mansão Aroma pelo Toguro. Eu falei, ela só teve vou que se ela ir for junto. Se ela não for junto, eu não vou. Tá ligado? Desde então, todos os compromissos. Até então, a gente recebeu muito hater na época por causa disso. Porque onde eu ia, eu levava a Ana. Eu falava, não, só vou se ela for junto. Só vou se ela for junto. Era chato, assim. Era chato pra caralho, velho. Às vezes os caras queriam ter intimidade ali até pra gravar, pra acumular. É ruim, pô. Aí essa insuportável ia, olha onde deu. A gente sempre foi muito parceiro um do outro. Até então, porque ela me ajudava, ela editava os vídeos, eu gostava da presença dela, ela tava sempre junto comigo. A gente foi sempre muito parceiro, tá ligado? Cara, eu sempre abri mão de várias oportunidades que me chamavam, porque eu falava que eu só ia se fosse com a Ana. Quando eu conhecia ela, que ela tinha um filho pequeno, eu não tinha mais final de semana, porque eu não queria mais sair pra balada, não queria mais sair pra rolê, porque a gente tinha uma criança pra cuidar, a gente tinha um filho pra cuidar, que não era meu de sangue, mas eu tratava como se fosse meu, tá ligado? Então, tipo assim, desde quando eu tô com a Ana, mano, eu nunca saí pra balada, deixei ela na mão, nunca meti o louco final de semana, sempre a gente tava junto, sempre. Aonde a Ana tava, eu tava, aonde eu tava, a Ana tava. Sempre foi assim, mano, ela foi muito parceira e eu também fui muito parceiro com ela. Depois... Pô, é isso que é foda, você viver, o cara fez tudo isso e a mulher faz um bagulho desse, tá vendo? Ah, é foda, pô. Eu sou assim, mano. Sou igualzinho ele aí, mas esse bagulho de perdoar a cabeça da minha chibata. Ai, depois que a gente começou a ganhar um dinheiro com a internet, a gente ficou muito feliz, tá ligado? E eu sempre jurei pra ela, falei, cara, eu vou realizar todos os seus sonhos, todos os seus sonhos. Qual que é seu sonho? Ela falou, mano, meu sonho é ter silicone, porque eu me sinto mal, porque eu tenho 2 filhos. Eu fui lá, paguei o silicone pra ela. Tava caindo demais, ela é uma depois, gostosa, ela viu, falou que o sonho dela era fazer uma cirurgia na barriga, tá ligado? A abdominoplastia. Eu fui lá, fui parceiro, paguei a cirurgia pra ela. E nessa época eu recebi muito hater, porque os caras... Não, mas peraí. Se for o dinheiro do canal, ela lhe ajudou, tá bonito. Vendo essa coisa não, você acabou de dizer aí. Você começou a ganhar dinheiro e gastando dinheiro à toa, por que não compra uma casa? Por que não compra um carro? Mano, eu larguei mão de carro, de casa, de luxo, pra realizar os sonhos dela. Assim como também falei pra ela, eu queria realizar os meus, que era ter minhas lentes de contato, minhas lentes de porcelana, que eu fui lá e consegui realizar, tá ligado? Desde então, aí o nosso próximo sonho era mobiliar nossa casa. A gente foi lá, conseguimos mobiliar a nossa casa, alugamos uma casinha, mobiliamos ela toda, mano, metemos marcha. E desde então a gente vem trabalhando em relação a... Eu, quando eu ficar famoso aqui, quando eu conseguir dinheiro aqui que eu quero, eu vou comprar uma fazendinha, um sítio. O Jefão, que é o atual dela. O Jefão eu conheço ele há muito tempo. Logo quando, na verdade, quando eu conheci a Ana, 7 anos atrás, eu conheci o Jefão. A gente treinava na mesma academia, então a Ana conhece o Jefão também já faz 7 anos. O Jefão sempre foi casado, eu sempre tava com a Ana.
todas as vezes que a gente se encontrava, a gente estava em casal, todas as vezes. O Jefão já frequentou minha casa várias vezes. Meus últimos 3 aniversários, o Jefão foi. Todos os campeonatos que ele foi competir fora, a gente fazia, reunia lá em casa para torcer para ele. A gente pagava live para torcer para ele, tá ligado? Tentei ajudar o Jefão de várias formas. Caralho, Jefão punhalou o cara, hein, Jefão? Jefão botou o pocando, hein? Porque o Jefão é um cara diferenciadaço, mano. O moleque tem um shape zica, tem uma genética fodida. E eu sempre torci muito por ele. Eu sempre fui fã dele pra caralho, tá ligado? Eu queria ver ele estourar no Brasil inteiro. Tanto que eu já mandei foto dele pro Cariani, pedindo pro Cariani olhar por ele, por isso os Cariani davam oportunidade. Tentei colocar ele na Growth também, mandei foto dele pros caras da Growth, pra ele avaliar. Desde então, a gente era amigo bem próximo, tá ligado? E eu sempre percebi um tratamento diferente do Jefão com a Ana, tá ligado? Tanto que esses tempos atrás eu falei com a ex do Jefão, que ele ficou, acho que 12 ou 14 anos com a ex dele. A ex dele falou que também percebia. Só que ela brigava com ela mesma. Eu pegava a ex do Jefão. Ô, velho, o cara pegou minha mulher. Vou pegar a mulher dele. Ele me pegou minha Ana, que tinha 7 anos. Vou pegar dele, que ele tem 14. E foda-se. Criar o filho de Jefão. Já que ele vai criar o meu, eu vou criar os filhos dele também. Pra acreditar que não, tá ligado? Eu sempre percebi um tratamento diferente do Jefão com a Ana. Com a Ana também, porque a Ana, quando o Jefão ia competir, ela que mexia tudo. No aniversário do Jefão, ela fez de tudo pra gente ir. Então, aquilo era um bagulho que me incomodava um pouco, tá ligado? Eu falava, pô, a gente colava em festa junto, todo final de semana. O Jefão já frequentou minha casa várias vezes. A gente era amigo, pelo menos da minha parte, sempre foi um amigão mesmo, de coração, tá ligado? Nunca tive nada contra ele, nunca tretamos. No final agora, meses antes do meu término, acho que uns 2 meses antes de eu terminar meu casamento, eu briguei com o Jefão, porque eu vi uns comentários dele nos stories dela, chamando ela de lindona, tá ligado? E ela respondendo, coraçãozinho pra cá, coraçãozinho pra lá. Ela sempre respondia também. Ela falava que era com educação. Eu não gostei daquilo. Cheguei e falei pro Jefão, Jefão, não gostei da atitude que você tá tendo com a minha mulher, tá ligado? Não acho certo um homem casado ficar chamando a minha mulher, que também é casada, de lindona, ficar comentando story. Eu não comento story nenhum da sua mulher, nunca comentei, nunca falei, tá ligado? Tanto que pra mim, mano, mulher de amigo meu, pra mim é homem, eu nem olho na cara. Pra mim também, eu só ponho a cabeça. Só ponho a cabeça, uso meu travesseiro. Já ainda muito mais comentar story dessas fitas, eu nunca achei certo. Tretei com o Jefão por causa disso, a gente parou de se falar. Ele me mandou um textão, falando que não tinha nada a ver, que eu tava ficando doido, que a Ana, ele considerava como se fosse uma filha pra ele, tá ligado? Que nunca olhou a Ana como é, Jefão? Com os outros olhos. E eu até me senti meio culpado. Falei, caralho, será que eu tô ficando louco, cara? Fui tretar com o cara, tá ligado? Cheguei na Ana e contei pra ela. Falei na época nós estava junto. Eu falei, amor, não gostei das atitudes do Jefão, tá ligado? Olha isso, olha o que ele falou. E ela me apoiou. Não, é certo, você tá certo. Também não acho certo isso e tal. E ela me apoiou desde então. Depois desse rolo todo, passou umas semanas, a Ana começou a me tratar diferente, tá ligado? Ela, não sei, acordava estressada, não era mais a mesma pessoa, e eu também tava sempre na minha. Eu sou uma pessoa assim, se você me trata bem, eu te trato melhor ainda. Agora, se eu vejo que você tá, sei lá, estranho comigo, eu também fico estranho com você, eu não consigo tratar bem com quem eu vejo que não tá me tratando bem. Então, aí nosso casamento foi ficando assim, isso depois de eu ter tratado com o Jefão. Eu não sei se teve alguma conversa entre os dois, tá ligado? Não faço a mínima ideia. Eu acredito que não, quero continuar acreditando que não, que eles nunca conversaram nada a mais quando a gente estava junto. Mas a Ana mudou comigo no final do meu casamento. A Ana mudou comigo e eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa para tentar salvar meu casamento.
foi aonde que eu tentei salvar meu casamento com bens materiais. Ela falou assim, amor, eu tenho um sonho de abrir uma loja. Eu fui lá, tirei dinheiro de onde não tinha. Eu falei, não, vamos abrir sua loja. Se é seu sonho abrir sua loja, vamos lá. Realizamos o sonho dela de abrir a loja dela. É engraçado, né? Pô, você tá fazendo zoada do caralho, filha da mãe. Peraí. Engraçado, né, tropa? Que ele só tá falando que ele fez as coisas, se você for observar. Ele nunca fala que coisa... Ela falou que tinha um sonho de ter um iPhone 14. Logo quando lançou o iPhone 14, comprei o iPhone 14 pra ela. Nem eu tinha um iPhone 14 ainda. Aí, como a gente só tinha um carro, merda, hein? ela falou assim, amor, eu preciso ir pra loja e tal. Eu peguei e comprei uma bis pra ela também, na época. Depois que ela abriu essa loja, mano, ela mudou comigo. Tipo assim, a gente já não tava dando certo mais. Não tava combinando mais. A Ana é uma menina muito massa, só que ela gosta bastante de festa. Ela gosta bastante de sair final de semana. Sério? Ela gosta de tomar uma cervejinha e tipo, meu estilo de vida não condiz com isso. Então a gente já não tava combinando mais, porque eu não queria sair final de semana, eu queria ficar em casa, eu queria acordar no domingo fazer meu cardio, eu queria fazer a minha dieta. Então, tipo... Mas ela pegou, casou com um cara de bode. Tipo assim, o estilo de vida que ela tava gostando, não tava combinando mais com o meu. E isso fez nós ir se distanciando. A gente começamos a se distanciar, tá ligado? Aí a última cartada na manga, eu falei, mano, vou viajar. Falei, do nada, eu falei pra ela assim, na época nós estávamos casados, eu falei, amor, compra uma passagem pro Nordeste, tá ligado? Ela, o quê? Do nada, eu falei, compra uma passagem pro Nordeste. Pagamos 10 mil na passagem, levamos as crianças, gastamos mais uns 10 mil lá no Nordeste, tá ligado? Só que nessa viagem... Meu Deus, meu sonho é viver disso aqui, viado. Pode ver. Olha, sem brincadeira, tropa. Se eu ganhasse, deixa eu ver, vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu ganhasse uns 50 mil aqui. A primeira coisa que eu ia fazer do YouTube ia comprar uma casa, parceiro, por ficar livre de aluguel. Esquecer aluguel. Segunda coisa, ia fazer mais dinheiro só pra divertir, cara. Eu me sinto com minha vida, sabe, como se eu não vivesse, porra. Eu percebi que meu casamento já tinha acabado. Porque nessa viagem... Investi em mim, investi aqui no canal. Nessa viagem a gente não foi pra cama nenhuma vez. Não tô falando que a culpa é dela. E a texto? A culpa foi de nós dois. A química já não tava batendo mais. Já não tinha vontade da minha parte e nem da vontade da parte dela. Caralho, o cara viajou, não fez amor uma vez com a mulher, foda. Pra Campo Grande foi aonde eu acabei me perdendo, tá ligado? Peço até perdão, não indico ninguém fazer isso. Isso serviu de um grande aprendizado pra mim, mano. Um grande aprendizado. Eu acredito que todo ser humano é falho, todo mundo erra, mano. Não, a gente é falho, pô, a gente é pecador. Ele não falou das partes que ele dava golpe, não, né, tropa? Na cruz, que deu a vida por nós. Então eu acabei errando, tomando 3 duras por semana a testa milhão. Você imagina, você com a testa milhão, tomando 3 duras por semana. Esse cara é muito que ele fala, tropa. Olha a cara dele, olha a cara dele, olha a cara dele. Como levar esse filho da puta? Bem que eu em casa, tá ligado? Comecei a fazer cardio na academia da esquina. A personal olhando pra mim, tá ligado? Diferente. Eu falei, vixe, vai dar merda, vai dar bosta. Vai dar merda não, deu merda, tá ligado? Por isso que eu falo, ó, se você tiver tretado com a sua mulher, pelo amor de Deus, larga texto. Não inventa de tomar 3 duras por semana, 2 duras, que vai dar uma bosta. Você vai acabar com o seu relacionamento, tá ligado? Vai. Eu tomando 3 duras por semana, em casa já não tava rolando mais nada, tá ligado? Fui pra rua, fui pra academia, a personal shapeada me olhando, eu falei, fudeu. Vai rodar. Onde eu fiz uma merda de acabar ficando com essa pessoa, tá ligado? Eu fiquei com essa pessoa, depois que eu fiquei com ela, aí fudeu de vez. Aí fudeu de vez porque eu já não conseguia mais ficar com a Ana, tá ligado? Eu não consigo ter uma vida... É igual a mim, eu também tenho esse problema, tropa. Se eu pegar, deixa eu dar exemplo. Aí eu tô ficando de boa, mas se eu namorar ou tiver ficando sério, fudeu. Eu não consigo ficar com a pessoa e começa a ter lampejos, vai, bicho, a pessoa aí, pô, rapaz, velho, tô vacilando, tô pegando essa menina, tô pegando essa, aí a mente começa a dar umas bugadas. Eu não consigo ser um cara, eu não sei, mano, eu não nasci pra ser esse cara que trai e chega em casa e trata a esposa bem, que trai, eu não consigo, mano, eu cometi um erro, depois desse erro,
eu não conseguia mais ficar com a Ana. Não conseguia, cara, não conseguia. Eu tentei terminar com ela várias vezes, tentei sair de casa. Aí as brigas aumentaram, tá ligado? Começamos só a brigar. Eu falei, mano, não aguento, não dá mais. Eu vou embora pra casa da minha mãe, vou ficar um tempo lá, tá ligado? Até a cabeça lá. Esses demônios não dão certo. Até, sei lá, mano, esfriar. Eu pedi pra Ana pra mim ir embora pra casa da minha mãe. Fui embora pra casa da minha mãe, tá ligado? Fui embora pra casa da minha mãe, fiquei lá na casa da minha mãe. Passou 3 semanas, a Ana assumiu o Jefão, tá ligado? Eu tava lá em São Paulo. Isso, a Ana já tá com o Jefão há muito tempo. A gente tá em maio, a Ana começou a ficar com o Jefão. Eu terminei com ela no final de janeiro. Ela começou, que eu descobri que ela assumiu o Jefão em fevereiro, no final de fevereiro. Então, eu nunca falei nada aqui nas redes sociais pra vocês que a Ana tava com um amigo meu. Eu já sei que a Ana tá com o Jefão, ó, há muito tempo. Eles estão juntos já há meses e meses. Agora que eles assumiram pra vocês. No começo eu levei um baque, fiquei desesperado, fiquei tipo... Só que eu Cai do caralho que eu tomei, pô. Eu botei silicone na mulher, dei iPhone 14, dei uma loja. E agora outro cara tá mamando nos peitos que eu botei, no meu silicone, caralho. Esses pés. Eu peguei a Deus, eu me arrependi muito do que eu fiz, tá ligado? Tanto que eu fiquei me culpando por muito tempo, achando que tudo isso que aconteceu foi porque eu tinha traído ela, por aquilo que tinha acontecido, tá ligado? Fiquei me culpando. Mas depois... Ah, e agora é engraçado, né? Que ela disse que rolou traição, mas não foi da parte dela. E ela só tá revezinha? Eu peguei e me liguei e falei, mano, ela tá bem com um cara que era amigo meu. Eu não vou ficar me sentindo culpado, tá ligado? Porque eu fiz uma parada que nosso relacionamento já não tava dando certo há muito tempo. Então eu acabei que eu, tipo, perdoei os dois, me livrei desse peso da consciência. Nunca vim aqui falar pra vocês que a Ana tava com um amigo meu. Nunca fiz mal nenhum pra Ana, muito menos pro Jefão. Deixei os dois em paz, quietinho. A Ana que veio assumir o Jefão agora, a Ana que veio expôs tudo. Porque por mim, se eles não assumissem, ficasse aí anos em off, eu ia estar em off, eu ia estar quietinho na minha. Como sempre tive, quietinho na minha. Foquei com Deus de lá. Eu vi uma zoada. Pra cá, tô muito apegado em Deus, tô focado no meu serviço, tô focado no meu trampo, quero crescer, quero dar uma vida melhor para meus pais, para o meu filho. Então, desde então, o meu foco tá sendo totalmente... Meu também, pai, meu também. Tá ligado? Não quero mal da Ana, não quero mal do Jefão, tá ligado? Mesmo por os dois estar juntos, por ele ter sido meu amigo, por a Ana ter sido a minha mulher, e a gente sempre... A vida inteira a gente teve uma amizade junto. O Jefão é amigo nosso faz 7 anos, desde o começo. Desde quando eu namorava com a Ana, a gente já se via na academia, a gente já se via em campeonato, a gente já saía pra comer, a gente já saía final de semana, tá ligado? Não quero mal deles, eu até pedi pra vocês deixar eles em paz, parar de ficar criticando, parar de ficar apedrejando, tá ligado? Todos nós erra. E outra, quem vai julgar nós é Deus, pô. Todo mundo aqui é pecador. O importante é a gente aprender com os nossos erros e não cometer mais. Eu aprendi porque ele estava com ela, pô. A próxima mulher que eu tiver, eu não vou mais aceitar, tipo assim, quando não estiver dando certo mais, eu vou terminar, tá ligado? Tanto que eu tentei terminar com a Ana várias vezes, só que eu não conseguia. Eu não conseguia, ela nunca deixava. Quando eu via que não tava dando certo, tá ligado? Antes até disso acontecer, eu tentei terminar várias vezes, mas não dava, tá ligado? Não dava, acabou que eu fiz essa merda pra tentar sair fora, vixe, mano, virou aquele rolo todo. Não indico ninguém a fazer isso. Eu aprendi com o meu erro, tá ligado? Nunca mais, mano. Tanto que a próxima mina que eu, sei lá, nem sei se eu vou casar mais, tá ligado? Porque eu perdi até Porque eu perdi até a esperança no amor, tá ligado? Ah, tipo sei assim, como é, hein? Sei como é isso aí. Às vezes na internet acha que um casal é perfeito, a gente sempre passamos isso pra galera, mas só quem vive mesmo a parada sabe como que é, tá ligado? Nenhum casal é perfeito, mano. Qualquer casal que você segue no Instagram aí, você acha que tem uma vida perfeita, você acha que é tudo perfeito, não é.
Nenhum casal é perfeito. Nas redes sociais, a gente só posta as coisas boas, a gente só mostra as coisas boas. Mas só quem vive a parada mesmo sabe. Então eu acredito que a gente não pode ficar se comparando com redes sociais, com casais, com... Ninguém é perfeito, mano. Todo mundo é pecador. O importante é... bom, a gente já sabe que você é pecador, irmão. Eu aprendi com meus erros, nunca mais vou cometê-los, nunca mais. Tá ligado? Não quero mal da Ana, não quero mal do Jefão. Espero que eles sejam felizes, mano, pra sempre. Juro por Deus, ele trata super bem meu filho. Tanto que toda vez que meu filho vem pra casa, meu filho fala que o tio Jefão brincou com ele, meu filho fala que o tio Jefão trata ele bem. E é isso que eu quero, mano. A Ana estando bem, tá ligado? Eu estando bem, meu filho vai estar bem. E isso que eu importo. Em relação ao financeiro, pobre louco, e como é que ficou, mano? Vou deixar aqui bem claro. Graças a Deus, eu e a Ana nunca deixamos faltar nada para nossos filhos. Nós sempre trabalhamos. Nunca pegamos R$1 de pensão do ex dela. A gente nunca precisamos, porque a gente sempre trabalhou. Quando eu terminei, deixei tudo para Ana. Deixei a casa mobiliada, alugada, mas era um cantinho para eles morar. Paguei todas as contas da casa e ainda dei R$5.000 livre para ela. Deixei o carro quitado para ela. Saí só com a bis. Peguei só a bisinha e saí de casa. Tá ligado? No outro mês eu já fui lá no advogado, pedi para fazer a separação, porque ela já estava com o Jefão, então a gente foi lá e separamos no papel, tá ligado? Tô pagando uma pensão de R$3.000 por mês para ela, tá ligado? Jamais vou deixar ela na mão, ela é mãe do meu filho, mano. Esses tempos atrás mesmo, ela tava sem luz lá, cortaram a luz dela, eu adiantei a pensão para pagar a luz, para comprar... Poxa. Que luz cara da desgraça é essa, rapaz? Que essa mulher não conseguiu passar e o filho da puta lá do Jefão também, pô? Coisa pra dentro de casa, tá ligado? Então, eu tô recomeçando minha vida do zero de novo, porque graças a Deus eu tenho empresas que acreditam no meu potencial, que acreditam no meu trabalho, e eu ganho um salário maior que ela, tá ligado? Então eu jamais seria injusto de deixar ela na mão, de não dar nenhum real para ela, tá ligado? Eu acredito que uma criança de 5 anos, uma pensão de R$3.000 é o suficiente. Eu acredito, claro, porque a escola dele é R$600, sobra 2.400 para manter ele. Fora que aos finais de semana ele tá comigo, eu gasto, levo ele no shopping, compro presente, compro roupa, também gasto. Então, na verdade, eu gasto muito mais do que R$3.000, tá ligado? Jamais vou deixar ela na mão, vocês podem ficar tranquilos, eu sou um homem, mano, eu tenho caráter, tá ligado? E o que eu mais quero nessa vida é construir uma família, mano, e ser feliz, só isso. Ela tá construindo a família dela, espero que seja muito feliz, e eu vou correr atrás de construir a minha. Cara, quero agradecer de coração vocês que assistiram até agora, de coração mesmo, me perdoe se eu sou um pecador, tá ligado? Me perdoe se eu errei, mas... às vezes que ele fez aqueles golpes lá de sorteio. Eu coloquei Deus no meu coração, tá ligado? E daqui pra frente eu não quero errar mais. Tá bom, essas balelas aí, tá bom. Tropa, é o seguinte, ó. Eu entendo lá dele, agora 3.000 conto, hein? Essa criança tá saindo caro, hein, Pablo? Mas ele tem dinheiro pra pagar, quem não tem sou eu, tá? Eu digo a vocês, mano, ele falou um bagulho ali de ser homem e veio um bagulho na minha mente aqui de moleque, pá. Mas eu digo a vocês, cara, eu vou trabalhar disso com esse doidão aí, trabalhar isso aqui, mano, fé em Deus, Deus vai me abençoar. Eu vou achar o vídeo e ele vai fazer o buf. Eu só preciso disso e eu vou focar, caralho. Cortaram minha internet aqui, meu engajamento baixou muito. Eu acompanhei esse casal, ó, assim que ele estourou, eu lembro de ter visto o vídeo dele, ele preso, ele contando. O jeito que ele conta é muito engraçado as paradas. Aí é porque ele tava sério, mas ele contando. Se assistir ele na Growth, você vai dar risada. Mas é um cara legal pra caralho, mas é que eu de casal, golpe louco, como chamavam ele. Mas ele é um cara legal pra caralho. Ela também é uma pessoa que ajudava ele sempre, ele levava ela pra tudo que é canto, ele não tá mentindo. Eu lembro que teve uma polêmica quando ele foi pra Mansão Marrom, porque tinha que levar ela também, que ela não ia sem ele. Mas é um cara que ele é gente boa demais, ele merece, fé em Deus, ele vai conseguir tudo. Que
Eu torço por ele, pô. Eu vi ele crescendo na internet, vi ele caindo na internet, vi ele perdendo o Instagram dele e vou ver ele crescer de novo, que ele é o cara. Tamo junto, se inscreve no canal aí pra me ajudar. É nóis.